Notícias. Vamos dar início, né, ao nosso quadro, né, o Balanço Policial, onde a gente compartilha com a comunidade, né, aquelas ocorrências de destaque, de maior vulto aí do último fim de semana. Então, na sexta-feira passada, né, dia 16, nós tivemos uma ocorrência muito positiva aqui na cidade de Nanuque, que foi a prisão, né, de uma senhora, de uma adulta, né, do sexo feminino, que estava com arma de fogo. Então, as equipes receberam informação, né, de uma pessoa que estaria vindo aqui, né, oriunda do estado do Espírito Santo, que teria vindo a Nanuque pegar uma arma de fogo e para retornar para o seu estado. E diante das características que nós tínhamos, a nossa equipe de inteligência, né, que são os militares que trabalham descaracterizados, começaram a monitorar as redondezas ali da rodoviária, que é a informação que ela vinha de transporte rodoviário, né, de ônibus. E aí uma certa pessoa com as características bem similares foi identificada pela equipe, onde foi repassada para as nossas equipes ostensivas, foi procedida a abordagem e de fato foi localizado um revólver calibre 38 na bolsa dessa moça, né? Ela foi presa em flagrante delito, conduzida, né, para a presença da autoridade de polícia judiciária. Durante seu depoimento ela fala que a arma é dela, mas na verdade as informações que nós temos é que ela foi contratada, né, para vir buscar essa arma de fogo. Enfim, agora ela segue presa à disposição da justiça. E por fim vamos compartilhar uma ocorrência de bastante destaque, né, e relevância aqui para a nossa cidade, que foi uma ocorrência ocorrida, né, no último domingo. Então, na madrugada do domingo, a Polícia Militar ela foi acionada para comparecer numa residência no bairro Jardim das Acácias. Chegando no local, né, foi identificado uma ocorrência de arrombamento à residência. E só fazendo um adendo, né, nos últimos semanas, nós já havíamos identificado um aumento considerável em ocorrências de arrombamento à residência. Modalidade que é um pouco comum nesse período de férias, porque é um período favorável para esse tipo de ação criminosa. As pessoas costumam viajar e por vezes deixam a residência fechada, né, sem nenhum ocupante. Porém, de fato, destoou um pouco daquela tendência de aumento, com um aumento mais considerável. E aí nós já começamos, né, nossa equipe de inteligência já começou a levantar informações de possíveis indivíduos contumados nessa prática. Ok, então voltando para a ocorrência, né, no local foi verificado a subtração de diversos pertences, inclusive joias, né, celulares, aparelhos celulares, e dentre eles uma arma de fogo, né, de propriedade das vítimas, né. Então imediatamente nós iniciamos busca por toda a cidade, né, verificando câmeras, e aí conseguimos então, né, nessa residência não tinha vídeo monitoramento, não havia câmera, mas nos vizinhos sim, e a gente conseguiu, né, identificar o autor, né, o indivíduo estava encapuzado, mas pelas características já nos ajudou a direcionar para quem seria o autor, né, foi um autor. E aí diante disso iniciamos diversas atividades, levantamentos, inúmeras equipes empregadas no turno para dar uma resposta àquela vítima, né, para conseguir recuperar seus pertences. E já no final da tarde chegou para nós realmente uma informação de que o autor seria um indivíduo foragido da justiça, com 2 mandados de prisão, um indivíduo já bem conhecido no meio policial, contumaz essa prática de furto e arrombamento de residência, e a informação que ele estaria na casa da irmã, né? Então a equipe de inteligência ficou monitorando a distância, né, com a utilização de drone, e conseguimos identificar o autor no interior dessa residência, o suspeito, né. De imediato as equipes ostensivas foram para o local, foi recebido pela irmã, e ao questionar a presença do seu irmão, a senhora, ela começou a ficar nervosa, e aí no momento os militares conseguiram visualizá-lo, e aí realmente adentrou na residência, ele evadiu. No interior da residência, em cima da mesa, em um local bem visível, os militares já identificaram parte de joias e pertences similares ao que foi descrito pela vítima que foi subtraído. Então, de fato, já naquele momento já certificou que se tratava do autor do arrombamento
E aí as equipes adentraram e começou-se a perseguição. Ele pulou a residência e, em meio à mata, em um certo momento, quando as equipes se aproximaram dele, ele estava em posse de uma arma de fogo e apontou a arma em direção aos militares. Momento, né, em resposta aí à injusta agressão, os militares fizeram uso de arma de fogo, de instrumento letal, no intuito de neutralizar aquela ação agressiva do indivíduo, aquela injusta agressão. O indivíduo ele foi alvejado na perna esquerda e neutralizado. A finalidade era essa, né? Neutralizou, ele caiu ao solo e aí o indivíduo foi preso, né? De imediato foi socorrido, né? Ele não corre risco de morte, né? Segue internado. Então foi feita a apreensão na ocorrência de 2 armas de fogo, de um revólver calibre 38, que foi subtraído, mais uma pistola .40, que é a arma que estava em sua posse, né? Além disso, foi recuperado todo o material subtraído. Como eu já disse, joias, pertences das pessoas, então todo o material foi recuperado, né? Então, nesse momento, o indivíduo ele segue preso, ainda escoltado no hospital, né? Aguardando a alta para, de fato, ser encaminhado para o presídio. Então, uma ocorrência de extrema importância, porque a resposta da comunidade é muito importante. Essas 2 vítimas não estavam na cidade, mas já tenho certeza que nesse momento já estão mais tranquilas em saber que os seus bens foram recuperados e, né, e de fato a resposta foi dada. Então é uma tranquilidade para nós em ter tirado esse indivíduo de circulação. Um indivíduo que tinha 2 mandados de prisões, tinha envolvimento, já tinha ocorrência, né, envolvido como autor em ocorrência de homicídio tentado, roubo, receptação, diversos furtos. Então, realmente, o fato de ter recuperado todos esses pertences e efetuado a sua prisão é algo que vai restabelecer a tranquilidade do nosso município. E fica um alerta, realmente, né? A gente, nesse período de férias, né? É realmente um período que a gente tem que redobrar as atenções, né? É um período propício para esse tipo de ocorrência. Mas, de fato, o desfecho foi muito positivo, né? E a gente segue, né? Protegendo a nossa comunidade, focado aí na segurança da comunidade aqui de Nanuque.